Foi. Boa noite, senhoras e senhores inscritos desse canal. Hoje é 28 de julho de 2020 e hoje eu tenho a visita aqui do Elvio Fernandes. Boa noite, Elvio, tudo bem? Boa noite, Wagner. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito serviço, mas tudo bem. Isso é ótimo, isso é bom. Boa noite a todos os presentes aqui na nossa live. Espero que todos estejam bem e com saúde. Elvio, essa live, na verdade, é uma retribuição, né, da gentileza que você fez, de um convite que você me fez de fazer uma live lá no seu canal. E eu agradeço muito. Então, eu vou abrir espaço para você falar aqui, fazer a sua apresentação, porque, né, muita gente não te conhece aqui do meu canal, eu suponho, e eu também sei pouco. E eu tenho aqui uns temas, eu não sei, esse canal sempre tem temas polêmicos, né? Eu tenho algumas questões polêmicas aqui. Não tem problema, pode colocar, porque quanto à polêmica, comigo não há problema nenhum. Transparência é o meu nome. Transparência e seriedade também é o meu nome. Sim. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade que você está aqui, de fazer alguns esclarecimentos, que eu acho que é uma oportunidade boa para fazer isso. Sim. Então, você poderia falar aí, fazer uma apresentação sua aí, falar quem você é, porque eu também sei pouco. E você já aproveita para responder que os seus críticos falam que você não é taxista e supostamente se apresenta como taxista. Fica à vontade aí, Elvio. Bom, meu nome é Elvio Fernandes Gonzalez, eu sou taxista na cidade de São Paulo, não estou taxista na cidade de São Paulo. Eu sou taxista desde o dia 7 de setembro de 2005. E eu milito na causa e na luta do taxista desde essa data. Então, a gente está falando de 15 anos, a gente está falando de 15 meses, de 15 dias, de 15 semanas. Tá? As pessoas me conhecem, quem trabalha no táxi geralmente me conhece, né? Enfim. E eu também tenho um canal aqui no YouTube, tenho várias redes sociais, e quando é aquela máxima do Sun Tzu, né? Aquele general, filósofo chinês, que escreveu aquele livro muito interessante chamado A Arte da Guerra, acho que todo mundo deveria conhecer. Ele é um manual de estratégia, inclusive em combates e embates, para muitos, e principalmente políticos, enfim. Ele diz assim, o prego que se destaca é aquele primeiro a tomar na cabeça. E geralmente é isso. Aqui no canal, inclusive, você já foi alvo de muitos haters. E hater é o seguinte, é uma pessoa frustrada que geralmente precisa de atenção, carente, e que quando você dá essa pequena atenção a elas, começam a querer toda a atenção do mundo, né? E criam narrativas das quais não são verdades. Mesmo porque eu tenho contatos, mas eu não tenho alvará. Então, eu sou um taxista que paguei diária durante 13 anos. 13 anos. A minha última diária era R$ 156, portanto, eu pagava R$ 3.600 por mês para uma empresa de frota. Tá? Voltava uma parte dela, na época, era R$ 958, R$ 964, alguma coisa assim, como salário. Então, eu pagava por mês na faixa de R$ 2.700. Era um valor alto. Você imagina hoje uma pessoa para fazer isso. Então, já naquela, eu estou falando isso nos idos de 2017, já, 2017. Você já saía num mês com uma dívida de R$ 160, fora o combustível. E depois você ainda tinha que fazer o seu para levar o sustento e o alimento para dentro da sua casa. Por quê? Porque eu nunca tive um alvará. Então, para muitos, inclusive sindicatos, muitas situações, o cara não é taxista quando não tem um alvará. Ele passa a ser taxista quando ele conquista o alvará, e não conquista com um sorteio, não conquista com uma licitação, conquista através de compra, conquista através de, enfim, subterfúgios, inclusive até alugar de pessoa física.
E são algumas situações das quais eu sempre lutei e incomodou muita gente, mas muita gente. A ponto de os idos de 2013, a gente travar 34 mil alvarás aqui em São Paulo. E isso me fez muitos inimigos. Então, pode ter certeza que vai ter muita gente falando mal de mim, muita gente falando... E tem muita gente falando bem. E eu não trabalho para essas pessoas que falam mal, que falam... Simplesmente, eu coloco-os num espiral de silêncio, naquele lugar onde você, inclusive, acho que tem que colocar também, Wagner. Muitas vezes no PV a gente conversou sobre isso, ou te orientei a fazer isso, porque o que eles querem é mídia, querem simplesmente estar em evidência. E pessoas como você, pessoas como eu que têm evidência, incomoda muito. O nosso brilho, nossa, enfim, nosso, eu não digo carisma, porque, enfim, mas o nosso trabalho profissional e transparente incomoda muito. E para esses eu digo, eu não estou taxista nesse momento, impedido, inclusive, por problema de saúde, porque nós estamos no meio de uma quarentena, um afastamento social, e eu tive um problema muito sério de saúde, um problema que me levou a ser internado há pouco mais de 2 anos, com a trombose que evoluiu para uma tromboembolia pulmonar. Quer dizer, do que as pessoas estão morrendo, eu quase morri há um pouco mais de 2 anos. E nesse meio tempo, eu venho mais trabalhando na minha empresa, que é a TaxiZap Traslados Aeroportos. Então, eu cheguei a ter quase 30 taxistas trabalhando comigo. Hoje a minha equipe se reduziu muito. Mais de 8 mil clientes cadastrados. E dentre esses 8 mil clientes cadastrados, eu vou dizer, ativos, hoje, a gente tem um pequeno percentual desses ativos. Voltou agora, coisa de 15, 20 dias atrás, com a volta dos aeroportos. Então, nesse período, eu mais passei corridas do que eu as fiz, porque eu não podia fazer. Inclusive, não tinha nem como fazer, por causa da minha comorbidade. O meu sobrepeso, na verdade, minha obesidade e meu problema crônico, minha saúde, enfim, poderia ser afetada nessa situação. Então, eu dou trabalho para taxista, eu luto pelo taxista, eu milito na causa do taxista, inclusive eu milito contra a precarização do trabalho. E para esses que dizem besteira, que ficam falando, continuem falando, para mim é só marketing. E tem um outro detalhe, enquanto eles vendem, enfim, as suas frustrações, os seus medos, suas angústias, a sua carência, e choram por causa de Uber, de 99, de prefeitura, de sindicato, eu continuo vendendo os meus lenços. É isso. Tá bom. Veja bem, como eu te falei, alguns esclarecimentos aqui, eu acho, na minha necessidade, esclarecer uma série de pontos. Se você disse que você é táxi, você já fez a apresentação, então o que você está falando é a verdade absoluta. Quem sou eu para questionar? Eu tenho como testemunha todos os taxistas da minha equipe. Tá. Inclusive, essa semana foi sábado, um taxista da minha equipe fez uma corrida de R$ 1.400. Pegou o nosso cliente aqui no aeroporto de Guarulhos e levou até Angra dos Reis. Um cliente que entrou em contato comigo, fazia tempo que não, mas enfim, um falecimento de um parente, não tinha quem fazer. Se eu fosse uma pessoa gananciosa, utilizaria até do meu carro para fazer esse traslado, mas, meu amigo, tem um negócio que eu não sou, é o seguinte, ganancioso. Eu sou ambicioso, que é muito diferente. Então, se as pessoas tiverem dúvida, eu coloco o taxista aqui para falar, olha, cara, o que aconteceu, fotos, enfim. A gente prova. A gente não fica só na garganta. A gente prova o que a gente fala. Enfim. Tudo bem. Vamos lá. Quando eu estava no telefone aqui com uma pessoa em São Paulo, sim, e aí eu comentei que você viria aqui no meu canal. Sim. Quando eu comentei, essa pessoa virou para mim e disse assim, inclusive o Elvio é pré-candidato a vereador de São Paulo. Perfeito. Eu falei assim, eu não tenho essa informação e vou até aproveitar a ocasião para perguntar ao Elvio, porque eu queria saber se procede a informação, porque você não tinha me dado essa notícia e queria só te contar que aí recebi, então, essa informação aí, queria que você confirmasse a história ou não. Sim, e não escondo de ninguém. Nós estamos, todos os pré-candidatos a vereador na Câmara Municipal de São Paulo, estamos pré-candidatos até o dia 27 de setembro.
a partir do dia 27 de setembro. Primeiro, as convenções, é óbvio que os partidos fazem as convenções e a partir dessa data você se torna candidato. Nesse período a gente é pré-candidato, inclusive impedidos de fazer propaganda eleitoral, esse tipo de situação, e até se apresentar como candidato. Tá? Isso é uma norma do Superior Tribunal Eleitoral. Por isso que se diz pré-candidato, né? Você hoje não é candidato, você é pré-candidato. Sim. E mesmo eu não fazendo a campanha, já tem gente que já sabe. Isso é muito bom, eu fico muito contente em saber disso. Eu fiz questão de mencionar isso aqui. Muito obrigado, Wagner. Uma grande oportunidade, porque as pessoas que confiam no meu trabalho, confiam na minha transparência, sabem a minha honra, hombridade, a luta que eu tenho ao longo de todos esses anos, sabem que precisa ter um representante da categoria, um representante que valoriza o trabalho, que passou pelos perrengues e pela resiliência, pela superação de todos os problemas como eu lá dentro, fiscalizando, inclusive, a atuação do próprio prefeito. O meu partido hoje é situação, é um partido que apoia o prefeito, mas tem que estar ali fiscalizando o prefeito, os seus secretários, e, enfim, os acordos, né, feitos por empresas globalistas que precarizam não só o nosso trabalho, como de outras atividades e de outras profissões. Precisa de pessoa que realmente conheça o métier, conheça, leia, conheça como é que funciona os ritos dentro de uma Câmara Municipal. E a minha vida inteira eu, enfim, acompanhei política, sei fazer muito bem essa dinâmica, esse labor. Outra coisa, eu tinha um roteiro aqui a seguir. Sim, pode seguir. Desculpa, se eu estou atrapalhando o roteiro, você pode me vetorizar ele, me guiar nele. Não, de forma nenhuma. Você estava com a palavra. Só quero dizer que, da agora para frente, a partir do momento que você me devolveu a palavra, Sim. que o convidado aqui é você, né? Ontem eu fui criticado aí porque eu fiz uma live aqui com o desembargador na sexta-feira e a pessoa que estava me criticando disse que eu não tinha deixado o entrevistado falar. Que eu falei mais do que ele. Então, assim, eu não tinha essa intenção, mas eu passo a bola, eu passava a bola. Como ele me devolvia a bola, e aí eu ficava com ela e ia tocando, né? Perfeito. Eu só quero alterar aqui a ordem, queria te dizer que eu tinha uma ordem, mas eu vou alterar a ordem aqui, porque agora são pouco mais de 18 horas, e quando foi agora às 16 horas, quase que em ponto, por acaso, eu achei um vídeo seu aqui em que você me citou. Você me citou no vídeo. E é só um detalhe, tá? Eu achava que esse vídeo você poderia ter me mandado ele, porque eu não consigo... Eu tenho esse problema aqui. Eu não consigo ver tudo. Minha caixa de e-mail é entupida, tá? Eu tenho 2 aparelhos de celular, um que é ligado ao YouTube e um outro que é o meu particular. Então, eu tenho dois WhatsApp. Esse que ligado ao YouTube, ele sempre tem cerca de 2.000 mensagens a ser vista e eu não consigo ver tudo. Ainda tenho o meu privado. Aí eu tenho os comentários do YouTube, eu tenho o Facebook. Então, é um mundo de coisas que eu não estou dando conta, porque eu sou sozinho aqui nessa tarefa. Eu entendo, porque isso acontece comigo também. Sim, pois é. Então, eu não vi esse vídeo seu e eu só fui ver esse vídeo seu agora, há 2 horas atrás. O vídeo chama-se O Sindicato, sim, é o responsável em representar o taxista. Wagner Oliveira viajou. Então, eu preciso responder, tá certo? Porque eu senti ali, agora revendo o vídeo ali, eu senti que você estava um pouco, digamos, nervoso. Não sei se você estava nervoso. Não, momento algum fiquei nervoso. Não, nervoso, assim, no sentido que estava assim, como você... Porque eu acho tenso fazer vídeos, tá? Sim. Porque eu, por exemplo, vou confidenciar aqui, eu não sei nem editar e não quero nem aprender a editar, porque se eu já sou, digamos, o jornalista, estou fazendo o papel de jornalista, eu não posso ser o cameraman, o editor, eu não tenho condição de fazer tudo. Então, quando eu vou fazer os vídeos, eu faço e já posto. Se eu errar, eu tenho que fazer outro vídeo. E, às vezes, já teve casos de eu fazer 3, 4 vídeos. Sim. Então, como o assunto era polêmico, e você me criticou lá no vídeo. Tudo bem, quer dizer, me criticar como você
né, como nós, tanto eu quanto você, temos canal no YouTube, então a gente está sujeito a críticas, evidentemente. Só queria ressaltar aqui que é difícil você pegar um vídeo meu e você não ver lá que ele tem na faixa de 95% de aprovação no que se refere a likes, relação likes e dislike. Então, é difícil você achar um vídeo meu que tenha menos que 95% de aprovação, o que é um índice para lá de alto, né? Quem dera aí um presidente da República que tivesse esse índice de aprovação. Bom, aí eu preciso esclarecer porque você cometeu vários equívocos e eu percebi que você não entendeu. E quando você... Não devo ter entendido. Me explica, então, por favor. Porque no início do vídeo você fala assim, eu não entendi. Sim. Se você rever o vídeo lá, não sei se você lembra disso. Não, eu lembro do vídeo, por isso que eu falei, não entendi. Se explique, por favor. Não, pois é. Aí, o que acontece? Vamos lá. A questão é o seguinte, nós estamos tratando de táxi, nós não estamos tratando de POP e nem Uber, e nem aplicativo, certo. E nem entregadores, porque lá você... A pauta do assunto parecia assim, um sindicato, me parece, de Campinas, havia entrado em conflito direto com o seu interesse de representar os taxistas na judicialização de processos trabalhistas. Naquele áudio, você havia dito alguma coisa a respeito de sindicato, e sindicato não era, enfim, era muito criticado em âmbito nacional e deu alguns adjetivos que eu não vou colocar aqui, mesmo em respeito até ao seu canal. Com relação a você não ter acesso eu acho estranho, porque nós fazíamos, você, no caso, fazia parte de um grupo chamado Move Taxi Brasil, e você havia postado um vídeo. Eu marquei você e postei logo embaixo desse vídeo, o vídeo que eu pus, e marquei você. E você visualizou, porque a gente consegue... naquele momento, para mim, você visualizou, porque você abrindo a página, aparece para mim que você visualizou. Lá? Então, para mim, você já tinha visualizado. Se você não tinha visualizado, é porque você não estava prestando tanta atenção nos debates do Move Taxi Brasil, que é uma página das lideranças do táxi do Brasil inteiro. Inclusive, eu faço parte. Eu quero chegar depois lá, né? Administrador de uma outra página do Move Taxi. Eu quero chegar nesse assunto depois, e vocês são outra, porque eu fui expulso lá do grupo, né? Poxa vida. Né? E você que me falou isso também, eu não sabia. Não, pois é, depois eu te falei isso aí no dia que eu te liguei. Depois a gente chega lá nessa questão lá. Bom, aí o que acontece? Primeiro, você começou a falar em Campinas. Campinas não tem nada a ver com a história. Primeiro ponto. Não era do vídeo que você fez? Do áudio que tinha lá? No áudio. Na verdade, eu falei região de Campinas. E aí, o que acontece? Eu não quero me envolver com picuinha de pessoas do táxi, que são pessoas mal intencionadas, fofoqueiras, pessoas de baixo nível, né? Igual gente que foi lá, quer dizer, ao invés do cara me chamar, porque se você tiver alguma questão, você me chama no privado que eu vou discutir com você. Qual que é a sua dúvida? Eu não estava acompanhando o Move Taxi. Eu participo de mais de 12, 15 grupos, e eu posto, porque a minha fala, eu entendo que é através dos vídeos que eu posto no YouTube. Então, eu não tenho condições de acompanhar os grupos como eu não estava acompanhando o Move Taxi de fato. E aí alguém estava me questionando lá e eu não estava nem respondendo, porque eu não tenho condição de acompanhar. Eu acabei de falar com você que eu não dou conta. Sim, sim. Eu posto os meus vídeos em cerca aí de 20 páginas do Facebook. E as pessoas comentam, e eu não tenho condições de acompanhar. Eu posto. E aí os comentários depois rolam lá. Aí vai chegando aquele monte de mensagem no e-mail, você sabe disso. Sim, bom, porque acontece comigo. E nesse momento, é como eu te falei, a gente tem que separar crítica de hater. E no Move Taxi, se você acompanhasse o Move Taxi, você vê que é um grupo de debate, é o movimento dos taxistas do Brasil. Então, naquele grupo, você já tinha sido citado algumas vezes e ainda não acompanhava, só colocava os seus vídeos, e naquilo, para ser justo com você, e eu tenho como printar e mostrar para você, eu marquei você e coloquei o vídeo logo quando eu comecei a fazer a divulgação. Então, naquele momento, você, inclusive, passado algum tempo, você abriu
E no meu entender, você havia visto. Agora, você está dizendo, a sua narrativa é de que só agora, às 4 horas da tarde, você viu o vídeo, e eu já tinha sido convidado para fazer parte. Eu só acho muito conveniente, nesse momento, você colocar dessa maneira, mas fique tranquilo, porque Não. como você foi criticado pela aquela pessoa que fez a crítica do desembargador, eu estou fazendo agora uma crítica pessoal, ou não pessoal, mas ao vivo, para você, assim, preste mais atenção nos debates, principalmente nos grupos de debates, porque aquele grupo é muito importante. Aquele grupo tem deputado federal, aquele grupo tem secretário de transporte, aquele grupo tem sindicalista, sim. Aquele grupo, ele diz muito do que acontece no mundo do táxi, você tem como referência naquele grupo. Só que ali, naquele momento, você estava preocupado na divulgação do seu canal, focando num outro foco. Tanto é que o pessoal, infelizmente, acabou... Eu digo infelizmente porque eu sou assim. Meu antagonista, eu quero que ele fale até para eu ter argumentos e aprender com ele. Isso é muito bom para a evolução, tanto como ser humano, como, enfim, político. Você tem que ter conhecimento, principalmente, do seu antagonista, daquela pessoa que não concorda muito com você, e procurar tirar observações. E em cima dessas observações, em cima dessas críticas, evoluir como você acabou de evoluir. Você falou, eu estou fazendo o jogo do ping-pong. Agora eu falo, você fala, eu ouço você falar, eu não vou monopolizar uma live. Como, de repente, você foi criticado por esse rapaz que te falou que você praticamente monopolizou o seu último vídeo com o desembargador. É muito bom evoluir como ser humano. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Veja bem, eu não sei se a crítica dele procede. Eu falei muito, eu falei. Agora, eu me justifico, estou me justificando. Eu não vi o vídeo, então não tenho nem como criticar também. Então... Depois você assiste o vídeo, se você puder. Aí eu posso falar no PV para você, como eu sempre falo. Sempre eu dou os toques para você. Ó, faz isso, faz dessa maneira, eu acho que é legal isso. Como eu sempre fiz, desde o início do canal, quando você pedir ajuda para levantar o seu canal. Ô, Elvio, você vê como é que a coisa é tão complicada? É complicado, cara. Porque a gente lidar com pessoas e a gente não conhece bem as personalidades. Como eu já tenho também uma grande vivência nesse métier, como é que funciona, a gente já começa... E eu tenho essa sensibilidade, esse feeling, a gente percebe por onde conduz uma linha e aquilo pode se tornar algo contestatório, crítico, ou simplesmente um hater chegando e falando, olha, cara, você não devia ter falado... Peraí, quando nós nos tornamos pessoas públicas e proferimos, e principalmente dissemos, replica isso aí. A partir do momento que se replica isso aí, a pessoa abre, inclusive, a situação de crítica. E naquele momento do vídeo, se você não entendeu, eu coloquei, cara, eu não entendi pelo seguinte, o que foi que os sindicatos fizeram que tanto prejudicou e tanto prejudica o que ele está dizendo. Pô, vocês estão sendo, enfim, agindo com atitudes das quais eu não concordo. Você usou até uns adjetivos, em respeito até ao seu canal, em cima daquilo que você falou, você fala muitas coisas, muitas palavras aí, esse tipo de situação não é legal. Então, eu estou respeitando e não reproduzindo aquilo que você proferiu para os sindicatos. E eu, no meu entendimento, tem sindicato, sim, que é pelego. Pelego não é um palavrão. Pelego é simplesmente um adjetivo que a gente qualifica alguns sindicatos. Mas tem sindicato que luta assim, cara, que luta pela categoria. Tem sindicato que, quando a pessoa precisa, como eu já precisei de sindicato, fui lá e o sindicato me ajudou. E o sindicato fez o papel dele. Então, desqualificar e generalizar sempre não é a melhor conduta. Então, naquele vídeo a qual você se referiu para mim, eu falei, cara, é isso. Se você não entendeu, você volta lá, vê de novo, que não tem nada pejorativo, não tem nada denegrindo sua imagem. Muito pelo contrário. E também eu falo num tom de voz bem sutil, bem baixo, e simplesmente explanando o que você mesmo colocou, uma dúvida. El, veja bem, eu preciso falar, sim, apesar que você é o convidado. Esse é o problema de sexta-feira. O convidado é você. Entendi. Mas, como eu só vi o vídeo agora, você falou assim, você tem que participar. Eu já falei com você que eu não dou conta de participar, El. Eu acabei de falar. É difícil. Então, aí agora você está me cobrando, você tem que participar dos debates. Eu não dou conta. Então, vamos lá. A pessoa que me criticou falou assim, foi a melhor live que você fez, foi essa de sexta-feira. Cara, então legal. A pessoa está te lapidando, velho. Então você não leva a mal. Foi bom. Não, mas eu não estou levando a mal, foi só um comentário, Elvio.
Veja bem, Entendi. você não entendeu nada, eu preciso responder lá o seu vídeo. Responde. Você me criticou, tudo bem você ter me criticado, só que você não entendeu, então ficou tudo errado. Eu preciso esclarecer. Então, primeiro, você está falando de generalização. Você vai ver o vídeo lá com o desembargador, eu não generalizo, eu falei com o desembargador. Nem todo mundo é feio, nem todo mundo é burro. Nem todo mundo é rico, nem todo mundo é pobre. Então, não existe essa história de generalizar comigo. Agora, no caso dos sindicatos, aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar dos sindicatos. Então, o que aconteceu? Primeiro, não tem nada a ver com Campinas. Um taxista fofoqueiro já ligou lá para o Inácio, acho que é o presidente do sindicato de Campinas, né? Aí o Inácio me liga desesperado: que história é essa que você está falando de mim? Eu falei: eu estou falando de você. Você pega essa mensagem e devolve para o fofoqueiro de plantão, porque eu falei região de Campinas, eu não falei Campinas. Aí eu tive que acionar o Fatioli entrou no circuito, aí acho que ligou, gravou. É muito amigo do Inácio. Então, aí gravou um áudio para ele, aí ele copiou o áudio para mim, falou: aí, Wagner, você pediu, você entendeu? Então, o troço vira uma confusão, porque as pessoas não entendem. Então, esse é um problema. Esse é o problema da picuinha, esse é o problema daquelas pessoas que levam em trás. Esse é o problema de repente, uma pessoa chegar para você 2 horas num vídeo que nós já tínhamos agendado e mostrar para você justamente um vídeo da qual que você disse que não conhecia, não sabia, mesmo tendo marcado você, eu acho que foi lá para o começo de julho, no começo desse mês. Foi quando houve a decisão por parte do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo em prol a um motorista da 99. Eu lembro que deve ter sido lá pelo dia 10, mais ou menos, não me lembro, foi bem no começo do mês. Deixa eu te falar com você. Deixa eu tentar explicar rapidinho, então, para a gente poder entrar na pauta. O que acontece? Nós estamos falando de taxista processar o aplicativo. Sim. E lá na reportagem você começa a falar: tá vendo? Tem um negócio aqui do iFood, do entregador. Quer dizer, não tem nada a ver o entregador. Nós não estamos falando de entregador, nós não estamos falando de Uber, nós estamos falando de taxista processar. Eu levantei essa bandeira aqui no meu canal. E eu fiz consulta aos advogados, eu fiz uma pesquisa antes de levantar a bandeira. Aí, agora que está esse movimento, os taxistas estão me procurando. Eu não sou dono do universo, não sou dono das pessoas. Então, aí o que acontece? Agora, essa semana, me ligou uma advogada do Rio de Janeiro e me fala assim: olha, eu estou fazendo contato com o senhor me mandar um material aí, porque os taxistas aqui, ela falou lá que era uma cooperativa, me procuraram para poder processar os aplicativos. Aí, sabe o que eu falei com ela? Eu falei: não, a senhora devolve o meu telefone para eles e fala com eles para entrar em contato comigo. Agora a senhora está me ligando aqui pedindo material ainda? Você está entendendo? Aí, ou seja, mas ela está querendo que você faça o papel para ela de pesquisa, é isso? Ela está querendo concorrer comigo. Olha, veja bem, outra coisa que você falou lá, eu vou esclarecer aqui. Eu estou sozinho no meu canal, eu não tenho patrocínio, não tenho rabo preso com ninguém. Ótimo, então, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, porque a minha situação também... Justo. Eu não acho errado, acho justo. Então, não, porque você questionou lá, não, porque ele não é advogado, aí ele está ganhando comissão do advogado. Olha, eu fiz um acordo com 50 advogados Brasil afora e eu estou... Aí você falou assim: não, tem muitos advogados. Aí você ainda falou: se precisar, pode me procurar também e tal. Então, tudo bem, eu não sou dono das pessoas. Aí o que eu quero dizer... Não, e eu não sou advogado. Eu disse no vídeo o seguinte, eu até achei o vídeo aqui, que você está falando que eu estava falando do iFood. É esse vídeo aqui? Esse vídeo. Então, vamos lá, como é que está aqui na descrição, para ficar bem claro. Não, eu já falei... Só para ficar as coisas bem claras, o advogado Orlando Roque e o patrono da reclamante contra a Uber. Está aqui, ó. Tá? Não. Isso daqui a gente fala bastante, considerando que não há no negócio da remuneração pela licença do uso do aplicativo, cabe perquirir sobre a qual a natureza, blá, 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 blá. Eu estou falando de táxi. A gente está falando do motorista. Eu estou falando de táxi. Exato, mas essa aqui é a decisão da juiz do táxi. Inclusive, está aqui embaixo o link e está aqui embaixo o processo. Está aqui, ó. Inclusive, isso foi proferido pela própria juíza aqui. Vamos lá, veja bem. Isso. Então, vamos lá, deixa eu só concluir. Aqui, ó, juíza do trabalho, Raquel Marcos Simões, e o processo é esse aqui, ó. Mas, aqui, ó.
Mas você tinha falado, não era do entregador? Eu falei sobre isso, eu estou falando justamente sobre isso. O que acontece é o seguinte, quando eu falo de sou um militante contra a precarização do trabalho, amigo, entenda o seguinte, o táxi foi o percussor da precarização do trabalho. Por trás e ao longo disso aí, da precarização do trabalho feita principalmente por esses aplicativos 99 que usou a carteira do táxi para transferir essa carteira para motoristas de aplicativo, tanto que o nome era 99 táxis, e como estratégia mercadológica, num determinado momento, ela tira a palavra táxi e começa a pedir que os taxistas façam, divulguem através de um luminoso que ia num para-brisas. A gente está falando em 2014, está falando de 6 anos atrás, comecinho dessas empresas, da Uber aqui no Brasil, que o taxista viesse a fazer... E eu falava, naquela época, gente, isso aí é propaganda para daqui a pouco eles usarem o cadastro que ele tem dos taxistas, dos clientes do táxi, para a empresa dele. Não deu outra. Foi exatamente isso que eles fizeram. Tem um vídeo no meu canal, lá atrás, mostrando exatamente isso. Então, muito do que o pessoal hoje fala, eu já falei há 6 anos atrás. Eu já falei ali, porque... Felizmente, eu tenho uma visão mercadológica e comercial, eu tenho um feeling para negócio. Eu percebo quando, de repente, existe uma estrutura, e eu sempre coloquei-os como disruptivos, empresas disruptivas que entravam no país, principalmente por dumping econômico e social. Houve audiência pública em Brasília, em que o André do táxi do Rio de Janeiro e o próprio Edmilson Americano nos representou, taxista muito bem, falando justamente daquilo que eu sempre coloquei da depreciação e da precarização em cima de uma empresa disruptiva, porque eu estudo globalistas há muito tempo, e eu bato forte em globalistas há muito tempo, não é de hoje. Então, eu milito contra a precarização do trabalho há muito tempo, não é de hoje. Então, quando de repente se apresenta o táxi vencendo, ou o motorista de aplicativo, ou até uma log, que naquele momento, poucos dias antes, os motoboys fizeram aquele break day, que seria o dia da parada. Foi justamente naquele momento eu fiz um link entre a precarização do trabalho do motoboy, a precarização do motorista de aplicativo e a precarização do taxista. Então, tudo tem a ver. Não existe, porque nós estamos falando de empresas globalistas, empresas disruptivas que entram para um dumping econômico e social. E é exatamente isso que vem acontecendo. Tá, tudo bem. Só para encerrar o assunto... Perfeito. Só para encerrar que fique bem claro, porque eu gosto das coisas bem... Porque aquilo, quando se apresenta, é bom a gente deixar bem transparente para não ficar dúvida para ninguém. Eu só queria... Eu postei um vídeo aí há poucos dias atrás, em que o advogado conseguiu R$5.000 da 99 num acordo para desistir da ação. E eu já anunciei aqui que a 99 está oferecendo R$5.000 na audiência de conciliação. Só para o acordo. Para encerrar, porque a 99 ela não quer discutir vínculo de emprego. Claro. Tá? Ela não quer deixar o negócio, ir para frente, porque senão depois ela vai se enrolar toda. Não, sim, porque ela vai se enquadrar em vínculo. Tem pessoalidade, tem subordinação, tem habitualidade, tem onerosidade, tem tudo que se qualifica para vínculo empregatício. Sim, tem. E ela sabe, por isso que ela vai pagar 5 pau para um cara que está no desespero naquele momento. A diferença dos advogados, dos 50 advogados que estão comigo, é que eu dou assistência diariamente a eles no que é aplicativo, porque os advogados, eu falei isso com o desembargador, por isso que você tem que ver, assistir a live lá, porque vai te responder muita dúvida lá que você tinha. Eu dou assistência aos advogados no que se refere a aplicativo, e procuro demonstrar, inclusive aqui no meu canal com os vídeos, sobre a questão da subordinação, onerosidade, pessoalidade e eventualidade, que são os 4 elementos. Então, toda hora eu fico municiando eles com prova. Resultado, o advogado que lá conseguiu 5.000, o advogado que eu indiquei para o menino aqui conseguiu 8.000, no mesmo acordo. Tá? Então, assim... Acordo. Acordo. No mesmo acordo que o outro conseguiu 5.000, o advogado que eu indiquei para o menino cá conseguiu 8.000. Tá? Então, enfim, mas cada um procura o advogado que achar. Quando você foi processado, eles fizeram tentativa de acordo com você? Tá. Outra coisa que você falou lá que não tem nada a ver com a história. Você falou assim, porque ele perdeu
Eu falei isso com o desembargador. Eu agora queria processar o Ministério Público do Trabalho. Sabe por quê? É porque, como você não viu a live, aí... Não vi. Pois é, aí você está com essa dúvida lá de trás. Porque eu perdi, porque eles não sabem nada que estão julgando. Eles não conhecem Uber. E eu falei isso com o desembargador. Realmente. Eu falei assim, eles não podem julgar. E eu fui incisivo com o desembargador. Aí, onde o cara falou assim, foi a melhor live que você fez. Eu acho que foi a melhor live que eu fiz. Porque eu estou curioso agora para ver a live. Eu quero ver mesmo. Não, porque eu aprendo. Imagina, você que tem a experiência numa demanda judicializada, apesar de você não ter tido sucesso na sua demanda, um desembargador, você mostrando para um desembargador, eu perdi porque vocês não têm informação suficiente, pois isso é fantástico. Agora eu estou curioso. E por que eu vou te falar isso, Wagner? Por um só detalhe, cara. Eu e o Ceará, que é o presidente do Sintetaxi, tenho as minhas ressalvas com relação ao Ceará, com relação ao Natalício, que é o presidente, mas é o tipo de coisa. Nós tínhamos uma reunião e fizemos uma reunião junto com o presidente, tá? Com o presidente do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo. E no Tribunal de Justiça, o presidente deixou bem claro para mim e para o Ceará. Tanto é que o presidente falou, não, você é o legislador, pensou que eu era o vereador. Tanto a minha eloquência enfim, expondo, porque as pessoas percebem, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe do que está falando. E o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele virou para mim, a pessoa, tinha outras testemunhas lá, outro taxista e um outro representante do sindicato lá, e ele falou, senhor Elvio, nós nos sentimos confortáveis em não dar essas liminares para as empresas, por um só detalhe, está gerando trabalho, está gerando rendimento, está gerando riqueza. O que eu proponho a vocês é assim, vamos abrir um amplo debate, usando, inclusive, a entidade Ordem dos Advogados do Brasil. Vão lá, marquem uma reunião, eu, pessoalmente, vou lá, coloquem interessados por parte das empresas, coloquem interessados por parte dos taxistas, para que haja essa audiência pública e, a partir dali, a gente instrumentaliza e cria-se um documento para ser referência, e não precisa do Wagner ir conversar com o desembargador, porque, cara, quando chega um presidente do Supremo Tribunal Federal e diz, a Uber é melhor, porque a Uber é melhor que o táxi, porque é tecnologia, e o táxi não tem a segurança que um aplicativo tem. Cara, e de repente você começa a perceber que tem muita coisa errada. Eu não sei se de repente é só falta de informação ou se são outros interesses, por quem sou eu. Tanto é que eu pergunto, eu não afirmo. Eu coloco em pauta num debate, num amplo debate, para todas as partes debaterem. Então, quando de repente você me fala, o desembargador, ele não tinha tanto conhecimento e acesso às informações, eu concordo com você, cara. Eu falo, é isso mesmo. De repente, você também não está errado em, de repente, interromper ou simplesmente explanar para um desembargador, olha, excelência, não é assim, doutor. O que acontece é isso, e se pauta e mostra com dados lógicos, inteligentes, até colaborando, passando informação para ele, que vai ajudar, inclusive, a ele deglutir essa informação e buscar realmente na fonte de quem está ali, porque aí se faz justiça. Ô, Elvio, eles não querem saber de nada, não, só. Ninguém quer saber de nada, não. Olha, o desembargador falou que... Eu falei com ele lá, o senhor falou que ia me chamar para falar lá no TRT, onde ele estava. Ele aposentou no ano passado. O convite nunca veio. Sabe por quê? Ele não falou, que ele é um cara muito educado. Mas eu acho que ele pode até ter ido lá e ter falado, e o pessoal, não queremos ouvir esse rapazão, não queremos saber de nada, não. Aí agora eu desafiei ele, fala assim, o senhor liga lá em Brasília, marca no TST, a linha lá os 28 ministros, que eu vou lá debater vínculo de emprego com eles, eu contra os 28. Pergunta se eles vão marcar. Pergunta se eles querem saber de vínculo. Eles não querem saber de nada, não. Agora, pergunta se o salário deles de 33 mil atrasa meia hora. Não atrasa. Então, aí eu falei assim, eu falei do desembargador, o pessoal aqui do meu canal quer solução. Qual que é a solução? Ele falou, não tem solução. A solução é os motoristas entrar na justiça. Eu falei, mas isso aqui eu já estou fazendo. Ele falou, todo mundo devia ter feito igual você fez, entrar na justiça. Então, eu pedi a ele uma solução, ele falou, não, a solução está na mão de vocês, não está na nossa mão.
E por quê? Aí o que eu falo no meu canal? Vamos entrar com 1 trilhão de ações e vão fazer isso virar um tsunami para cima deles. Porque na hora que virar um tsunami, eles vão ser varridos do mapa. Sim. Você está entendendo? Agora, fora isso, claro. eles não querem saber de nada. Ninguém quer saber, ninguém quer me escutar. Não, isso é verdade. Aí, isso é fato. Isso é por fato. isso. Inclusive, ninguém quer. Aí entra uma crítica que você fez a sindicato, que eu tenho que concordar com você. Porque muitas vezes essa situação de porque está tudo, nada vai mudar, tudo sempre foi assim. Quando você fala, ó, presta atenção, que o mercado é que está regulando o nosso trabalho, o nosso labor, neguinho, o próprio presidente disse, você é Uber, precisou o dono da empresa, qual era de táxi, que eu alugava o táxi dele, falar, não, cara, ele trabalha comigo já há 2 anos, quase 3 anos que ele trabalha comigo na minha empresa, na Sampa Táxi, e do grupo do Fábio Boni, do senhor Boni lá. Então, naquele momento em que eu estava proferindo, eu falei, se vocês acham que levar para a justiça e judicializar na justiça civil ou qualquer outra justiça, que não for trabalhista, a gente não vai conseguir. Isso eu falei no dia 1º de maio, dia de trabalho, no Sinditaxi, para pelo menos 200 taxistas e as lideranças do táxi aqui de São Paulo. Isso eu falei 6 anos atrás. Então, o que você está fazendo já está reverberando em cima do mesmo pensamento que eu fazia lá. Se quer conquistar vitória sobre essas empresas, primeiro, traz esses caras, mostra para esses caras que eles estão sendo iludidos, que eles estão sendo usados e vão ser descartados. Judicialize, faça com que todos judicializem, todos metam processos trabalhistas com vínculo empregatício e não fique só num acordo, não, que vá para as vias de fato, que vá buscar a indenização máxima. Mas a gente entende, porque nesse momento de pandemia, as pessoas até estão desesperadas, precisando de dinheiro, e acatam aí 6, 7, 8 mil reais. Quando podiam estar pegando aí 30, 40, 60 mil reais. Deixa eu te falar, você falou lá no negócio do sindicato, que é tipo assim, quer dizer, você estava me desmentindo, dizendo assim, não, ele falou que o sindicato não. O sindicato, juridicamente, ele representa a categoria, eu sei disso. É a única entidade de classe que representa a categoria do sindicato. Tá. O que eu quis dizer é que o sindicato morreu tudo. Está tudo natimorto. E para provar para você que estão mortos, você sabe que quantos taxistas tem em São Paulo, Elvio? Na atividade hoje, por volta de 35, 36 mil. Que entregaram na faixa de 5, deve estar na faixa dos 25, 28 mil. Não, eu tenho um número de 37 mil aqui. Tá? Isso é os que tem o alvará, né, cara? Muita gente devolveu o alvará. Não, tudo bem. O que tem alvará, se ele encostou lá, mas tudo bem. Eu tenho o número 37. Você sabe quantos estavam sindicalizados, aptos a votar agora na última eleição do sindicato? Sim. 3 quantos? mil. 3 mil. 3 mil do Sindicato de São Paulo. Bom, você está falando 3 mil, então é menos, porque o número que eu tenho aqui são 5.200. Mas, enfim, não faz diferença se for. De qualquer maneira, é isso que eu estava dizendo lá. O sindicato perdeu a moral, ele perdeu a representatividade e a categoria vazou e largou o sindicato na mão. E aí nós vamos falar por quê. Olha bem a situação de Belo Horizonte. Sabe quantos agora? Belo Horizonte, o sindicato de Belo Horizonte, ele tem uns 200 anos. E aí, então, ele não é só Belo Horizonte, ele é Contagem, Lagoa Santa e tal, região metropolitana. Várias cidades estão no Sincavir. Então, são 10 mil taxistas, para mais. A eleição agora, 170 votantes, eles ganharam por 161 votos. De 10 mil. E isso foi agora, em 2019. Em 2016, é porque tinha 2 chapas, foram 307 votantes de 10 mil. Que representatividade é essa? Então, é essa representatividade que eu estava falando com você, que não tem nenhuma. Os taxistas estão pé da vida com o sindicato, abandonaram o sindicato. Aí, agora nós vamos começar a entrar na pauta nossa, então. Eu já fiz a introdução aqui. E aí, por exemplo, já me chegou esse material aqui, né? O presidente que ganhou a eleição do sindicato aí ele entrou, ele estava lá, ele ficou lá
Veja bem, o espaço está aberto aqui para o presidente vir aqui e falar se ele quiser. Ele ficou lá 18 anos junto com essa chapa que estava lá, né? Depois ele pediu licença e entrou com o processo trabalhista contra o sindicato, Sim. numa causa de R$ 130 mil. 142. Hã? 142. Então, hoje, ele tem uma ação dele, pessoa física, contra ele, pessoa jurídica, a partir do momento em que ele assumiu o sindicato. Então, eu não sei, eu estou só, quer dizer, isso aqui é um fato, isso não é uma mentira, né? Isso aqui é um fato. Não é. Inclusive, esse processo ele vai ser julgado agora no dia 29 de setembro. E a meu questionamento há um choque, um conflito de interesse muito grande, porque naquele momento ele judicializou um processo pedindo indenização trabalhista e agora o discurso dele foi que os sindicatos, até para poder se eleger, foi de que o sindicato estava com muita dívida. A minha pergunta é, e agora, como é que ele vai fazer? Ele vai abrir mão desse processo? Porque se a dívida aí precisa resgatar a imagem, como... E concordo, eu não estou criticando você nesse momento. Não. Eu não estou criticando, muito pelo contrário, e também não te critiquei quando você falou assim, os sindicatos, eles perderam muito a credibilidade com o taxista. Não, mas não é só do taxista, não, é no Brasil inteiro. Sabe quantos sindicatos existem no Brasil? 15 mil. Sabe quantos sindicatos tem no mundo? Sabe quantos sindicatos, em relação ao que existe no mundo, o Brasil tem? 95% de sindicato que tem no mundo. Só em São Paulo, eu estou te falando de 2 sindicatos. É um sindicato que cuidava dos taxistas autônomos e outro que cuida dos trabalhadores nas empresas de frota. Quer dizer, um estava com a carta provisória, enfim, de acordo com o sindicato Sintetax, e o Sintetax defende uma outra categoria que não é o motorista, que não é o taxista que trabalha lá, e sim o trabalhador nas empresas de frota. Aí o sindicato que defende os trabalhadores de empresas de frota, ele recebe dinheiro de quem? Do empregador, desse cara. Então, você descontava da sua diária uma parte para você pagar lá a mensalidade. Quer dizer, ele vai defender os interesses de quem? Das empresas, do patronal ou da classe? E o outro sindicato, quando, de repente, ele chamava, quando vocês tiverem condição, vocês compram um alvará e se tornem taxistas. Então, para o próprio Sinditaxi, no discurso do antigo presidente, o natalício, o taxista de frota não era nem taxista. Aí cai no discurso desses haters que começam a falar, nem taxista ele é, porque eu não tenho um alvará. Eu queria dizer, fica bem claro, eu não conheço esse moço que ganhou a eleição, não conheço. Também não conheço pessoalmente, não. Não, eu não conheço. Inclusive, ele devia se fazer conhecer, ele está muito calado. Essa parte, eles precisavam fazer, a gente vai mexer, vai fazer, e exatamente o fato de eles não fazerem, de eles se calarem, é o que faz com que os sindicatos percam a credibilidade com a classe. Então, eu só estou mostrando um documento que é real, que é um fato. Ou seja, eu não posso falar que ele é isso ou que ele é aquilo, que eu nem conheço ele. Tá. O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com a credibilidade do sindicato. Então, por exemplo, porque a representatividade da classe a qual ele se propõe defender. Exato, porque o que acontece? Diz que lá, quer dizer, a turma que entrou lá é a turma da cooperativa Vermelho e Branco lá do aeroporto, né? Sim. E aí já existe, quer dizer, as más línguas já acham que existe a possibilidade do grupo usar o sindicato para interesse da cooperativa. Quer dizer, se ele fizer isso, ele já começa metendo os pés pelas mãos, né? E aí já fica todo mundo de olho, né? Porque a chapa que ganhou majoritariamente é todo mundo da cooperativa. E aí o pessoal já está assim, não sei. Quer dizer, então, são essas questões, né? O fato que, por exemplo, ele estava na chapa, e agora ele lança uma chapa concorrente, sendo que ele participou dessa chapa que estava lá durante 18 anos. Então, a minha preocupação é do sindicato rever, do taxista rever a entidade que representa ele, tá certo? E ganhar credibilidade para luta, porque o inimigo está lá do lado de lá, o inimigo é outro. Né? Eu tô vendo os taxistas brigando, inclusive soltaram um áudio aqui, me mandaram um áudio, não sei se você viu esse áudio. O cara sentando o cacete nas lideranças do táxi. Se você se autodenomina liderança, então o áudio também estava te criticando. Não sei.
Não, eu não sou liderança de nada, não sou liderança nem na minha casa, vou ser liderança. Eu sou uma pessoa que tem um destaque, né? Tá. Eu sou uma pessoa que aparece na mídia, sou uma pessoa que as pessoas acabam ouvindo. Tanto que eu tenho como seguidor, presidente de sindicato, diretor dessas empresas transglobalistas, ex-secretário de transporte de São Paulo, secretário de transporte, quer dizer, as pessoas que têm credibilidade e ouvem quem conhece do assunto, principalmente ouve a base, porque a base está aqui, a gente conhece a base porque a gente trabalha e conversa com todo mundo da base, né? Então, bom, enfim, continua, senão eu acabo monopolizando aqui a conversa. Não, quer dizer, mais um aviso, o convidado é você, mas assim, o que acontece? Ele estava criticando que ele está numa situação péssima porque as lideranças do táxi não fizeram nada por ele. Aí eu perguntei lá, para quem me tinha mandado o áudio, que ele deveria saber que no dia 20 de janeiro de 1961, John Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele fez um discurso lá na Casa Branca. Quero saber o que você vai fazer pelo seu país e não o que o seu país vai fazer por você. Eu quero saber o que ele está fazendo, ao invés dele ficar criticando a liderança do táxi. Exato. E quem que vota nessa liderança do táxi para estar lá? Quem que vota nos representantes para estar lá da tal das lideranças? É justamente aquele que espera alguma coisa. Ou ele se abstém numa situação de voto. É ele próprio. Ah, eu não gosto de política, eu não gosto de sindicato, não gosto disso aí, então eu não vou votar, eu acho que é um bando de safado. Ah, beleza, você vai ser governado por quem está fazendo a política, quem está no sindicato, quem está votando. Nesses 3 mil... Eu sei que existem mecanismos dentro do estatuto que direcionam para realmente radiotáxis, cooperativas, esse tipo de... Mas quando você tem um engajamento por parte da maior parte do... Você imagina, vamos colocar que se fosse os 40 mil taxistas da cidade de São Paulo, pelo menos aí, sei lá, desses 40 mil, que 20%, 40% ou 50%, pelo menos aí, vai 20 mil taxistas fossem lá e colocassem e pagassem a sua mensalidade, mesmo que, enfim, não pagassem em dia, tal, não sei o quê, mas seriam 40 mil taxistas dando força para um sindicato. Mas aí, quando você não tem a liderança, quando a liderança joga contra a própria categoria e cria esse tipo de liderado que espera demais de algo, só tem esperança, esperança no sentido de esperar, só quer que as soluções venham de fora, mas ele não faz nada, ele só critica, ele é só um hater. Ele não é um cara que critica por bem, como de repente o cara do canal criticou a sua postura com o desembargador. Ele é só um haterzinho, é só uma pessoa como o cara, o Elvio não é taxista. Eu te digo que eu sou mais taxista do que esse idiota que falou isso para você. E chamo de idiota mesmo, porque é um idiota. O cara que vem e fala que eu não sou taxista, só pode ser... Eu quase morri atrás do volante de um táxi, inúmeras vezes, e principalmente de tanto trabalhar no táxi, de tanto defender o táxi. Eu pergunto, quantas vezes esse cara foi para Brasília? Quantas audiências públicas ele fez? Quantas vezes ele fez reunião com o secretário de transporte, o diretor de transporte público municipal, com o presidente de tribunal de justiça? Quantas vezes ele foi no sindicato, em reuniões de sindicato? Cara, aí é que tá. Criticar essa turminha do amendoim, essa turminha do, sabe, que vai falando só besteira dos paçoquinha, lá, leão de Zap Zap, tem um monte. Agora, fazer pelo país, fazer por uma causa, fazer pela sua classe, pela sua categoria, aí, meu amigo, é mais fácil criticar e esperar as coisas acontecerem. E esperar, inclusive, cesta básica. Por quê? Para mim, chega a um ponto da miséria, do cara quando de repente ele aceita um acordo de 5 mil reais, eu falo, o cara está desesperado. Quando o cara ele troca muitas vezes um voto por uma cesta básica, para mim já é o voto de cabresto, se configurando numa situação dessa. É de repente a pessoa se enquadrar no curral eleitoral, o curral que está sendo conduzido por populistas, por pessoas que se põem numa posição onde realmente quem deveria estar eram os sindicatos, os seus reais representantes da classe, da categoria. Então, quando você fala, olha, cara, é complicado porque quem são esses sindicatos? Você não está totalmente errado, mas ainda são os representantes de classe. São aonde os taxistas, são aonde a classe trabalhadora tem que buscar. Ah, você é sindicalista? Não. Mas desde que seja feito um trabalho. E não, esses pelegos aí que jogam contra, jogam junto com a empresa, jogam junto com interesses particulares e pessoais.
que a gente sabe muito bem que existem e não são Olha, poucos. deixa eu te falar. Infelizmente, a categoria do taxista ela é totalmente manipulada o tempo todo, porque também o taxista se deixa manipular. Você veja Sim, bem, vamos falar porque você é de São Paulo, nós temos que falar de sim, São Paulo. Esse presidente que estava aí no sindicato, né, eu não conheço ele também, mas natalício. eu quero pontuar, Natalício Bezerra. natalício, o sobrenome dele deve ser Bezerra. vitalício. Não, Devia ser bom, vitalício. Devia o ser apelido vitalício. dele era Vitalício, né? O Pois é, faraó aqui. porque ele viveu lá Um quantos? czar já. 80 anos, né? Não sei quantos, tá com os cabelos grisalhos 83. e essa 89, eu idade acho. toda não deu a ele a sabedoria de saber o seguinte: o poder é passageiro, o poder é efêmero, ele não é dono da cadeira, ele não é dono do sindicato. E ele não teve a hombridade de sair na hora certa, porque É, você tem que sair na hora que você está por cima. O Pelé deixou o futebol, nisso ele acertou. Ele saiu na hora que ele estava com a carreira em alta, porque agora ele saiu derrotado, idoso, né? E aí largou um passivo para trás lá, absurdo. Infelizmente, os taxistas de São Paulo não terão uma auditoria no sindicato, porque quem venceu é alguém que estava lá dentro, que certamente não vai querer fazer auditoria nenhuma. Né? Porque se fosse fazer auditoria, para poder trazer a verdade à tona, trazer o que é que aconteceu no sindicato nos últimos 50 anos, eu não sei quantos anos ele estava lá. é Parece que mais de ele entrou 40. lá há 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Eu sei que o Galaxy era um carro da época, Ah, quando ele deixou de ser taxista, que ele era taxista do táxi de luxo. Ele, quando começava uma reunião, ele se apresentava: "Oh, eu sou chofer de táxi. Eu então, sou ou da época seja, do chofer de táxi." Ele foi na inocência para a revista Veja com aquele taxímetro bandeirinha ainda, aquele que tinha as bandeirinhas lá, que trocava manualmente. Tem um que eu acho que o que ele foi é o que dava corda ainda. Rapaz, eu vou te eu, dizer, esse é o problema da imagem que o táxi tinha e ficou. Principalmente, foi construído através dessas lideranças e muito por parte dos taxistas também, sabe? Hoje, eu lembro quando eu fazia os meus cursos de inglês, a palavra táxi é a palavra que você, no mundo inteiro, você fala táxi aqui, é táxi no Japão, é táxi na Grécia, é táxi no mundo inteiro. A única palavra também se referia a táxi era o cab, yellow cab, por causa da empresa de frota lá, dos Estados Unidos, ser dos Estados Unidos. Agora, hoje, cara, dificilmente você fala, eu vou chamar o táxi, eu vou chamar um Uber, cara. Isso que é você imagina que toda uma estrutura, toda a tradição foi trocada por marketing, por uma empresa que veio e utilizou da falta de estratégia, de tino, sensibilidade comercial, de entender que o mercado estava se transformando e precisava se transformar. Inclusive, o próprio 99, a própria Vermelho e Branco, como radiotáxi cooperativa, a primeira radiotáxi do país, você percebe que era, porra, um cura, era uma empresa que, cara, azul e branco, agora o copo se espelhou, fez um carbono da... Então, naquele momento, ao invés de deixar a tecnologia da rádio, do telefone, procurar uma nova tecnologia, procurar essa tecnologia do aplicativo e lançar junto, quando entrou, não precisa, é desnecessário. Quantas vezes, no meu ponto, cara, esse pessoal mais antigo tirou sarro. Que história é essa de Uber, rapaz? Isso é besteira, esse negócio de Uber, porque meu tio, que também foi taxista na Espanha, meu tio Angel, ele falou lá isso a gente está falando em 2012, 2013, ele falava, olha, tem uma empresa que entrou aqui, daqui a pouco está chegando por aí. E quando eu falei isso em 2013, lá no meu ponto do AMB, os caras tiraram sarro, mas como assim? Carona remunerada? Isso não existe, isso é ficção, isso é besteira. O táxi nunca vai acabar, o táxi nunca vai sucumbir, o táxi é táxi, a marca táxi é muito forte. Realmente é forte, e é forte em cima de uma tradição. E hoje ela está sucumbindo graças a esse tipo de conceito, até de preconceito quanto à modernidade. Preconceito quanto à atualização, preconceito, inclusive, de mudar pessoas.
E um pouco também pela falta de coragem por parte de taxistas também, em algum determinado momento. A renovação no próprio sindicato, tudo bem que existiam trancas no próprio estatuto, mas se alguns membros que saíram junto na mesma chapa tivessem se desvinculado da imagem natalícia, eu garanto que eles estariam ali, como presidente, como diretores, enfim, como mudança. Porque as pessoas, os taxistas enxergam isso, eles veem. E não teria ali só 3 mil votos, não. Teria muito mais do que os 3 mil votos. O que eu estou querendo dizer é que a categoria de taxista ele tem que ter o controle do sindicato. Se ele quer tirar quem está lá, o taxista tem que tirar. Concordo. Não pode deixar o cara ficar lá 200 anos. Não pode. Você está entendendo? Eu só tinha soltado um áudio há uns 3 meses atrás, no próprio Movitax. Falei, se não mudar agora, é falta de coragem, é falta de atitude. Vocês têm que montar uma chapa vocês e não entrar como... Bom, enfim. Olha só, eu quero pontuar aqui. Na economia, a gente tem 3 setores. O primeiro setor é o Estado. Sim. O governo. O segundo setor são as empresas que geram riqueza, geram emprego, geram renda. E tem o terceiro setor, onde está o sindicato. Sindicato, clube de futebol, escola de samba, ONGs, entidades beneficentes, instituições religiosas, são entidades sociais, sem fins lucrativos. Tá? Então, eu vou fazer um parâmetro entre uma organização do segundo setor com uma do terceiro setor, mas eu acho que eu posso usar o parâmetro. No segundo setor, nas empresas, o Bradesco teve essa discussão, vou citar o Bradesco aqui como exemplo. A idade limite máxima para ser CEO ou diretor-presidente. No Bradesco, eles alteraram de 65 para 67, porque queriam que o outro presidente lá, o último, ficasse mais 2 anos. Então, veja bem, nós estamos de 65 para 67. Na maioria das empresas, é 70 anos. E eu me lembro, porque eu tenho muita ligação com os Minas, porque meu pai foi funcionário dos Minas muitos anos, e eu sou lá da região do Vale do Aço. Com 70 anos, o doutor Rinaldo Campos Soares, falecido, teve que se retirar da presidência porque ele completou 70 anos e ele foi presidente da empresa durante muitos anos. Esse senhor que ganhou a eleição agora do sindicato, extraoficialmente, a idade dele que eu sei são 72. Então, por esse parâmetro, para mim, ele não deveria nem assumir se é que ele tem 72 anos. Por uma questão de, sabe, podia dar espaço para o Fatioli, para o Wagner Caetano, para pessoas mais jovens, porque o que eu falo? Tem que oxigenar a instituição. Então, você está entendendo? Porque se nas empresas não pode, por que no sindicato do táxi pode? Entendeu? Então, você concorda comigo ou não? Concordo, com gênero, número e grau. Acho que o Fatioli não tem nenhum perfil de sindicalista e ele nem se posiciona como sindicalista. Tem um exemplo. Ele é um cara aqui. que, na base de comunicação, de informação, relações públicas, relações governamentais, que isso ele faz bem, ele é muito bom nisso também. Seria um papel bom a ele representar. Agora, como presidente, eu não vejo uma outra pessoa que não seja o Wagner Caetano. É um cara que se preparou, estudou, conhece, está lá dentro, bem quisto com todos, é um cara que sabe se posicionar, é político, é diplomático, é um cara que não entra em discussões bestas, simplesmente ele se posiciona de maneira inteligente, colaborativa, de maneira... com conhecimento, isso eu admiro muito. Eu acho que faltou, nesse momento, coragem por parte deles de se posicionar nessa maneira. Devia, sim. Se perdesse, porque de repente... Não sei. A própria rejeição... Se bem que tem um detalhe, né? Você percebe como é que, de repente, ficou entre a Cruz e a Espada? A diferença de votos aqui foi de 8 votos só, para chapa 1 para chapa 2. Foi assim, foi muito pouco.
E agora eu tenho uma pergunta, como é que, com esse conflito de interesse, como é que fica também? Poderia, não sei se de repente podia ser impugnada a votação desse... Eu não sei, cara, sinceramente, não sei. Olha, É o uma limite... pergunta que eu faço e gostaria que de repente me respondesse. eles vão responder, né? A pergunta é Eu espero. endereçada a eles. Olha, a idade... Os interessados são todos os taxistas. É, Nossa! olha, eu coloco a idade, coloco esse quesito aí que nós discutimos, que você colocou agora, né? A questão lá do processo, e a questão lá se eles vão defender interesse lá da cooperativa, lá vermelho e branco. Então, ou seja, já começa com 3 interrogações para, né, botar minhoca na cabeça do taxista de São Paulo, tá certo? Então, e outra coisa, eu acho que o sindicato tá eu não, jamais eu falo com o pessoal aqui de Belo Horizonte, se vocês me chamar para assumir o sindicato aqui, eu não quero, porque primeiro Nem que eu não eu, sou sindicalista, nem eu. e segundo que eu não falo a língua da maioria dos taxistas, né? Exato. Eu não tenho nem alinhamento político para isso, para você ter uma ideia. Então, mas eu faria, tá? Eu acho que o presidente do sindicato ele tem que ter um cargo, tipo a monarquia, a rainha da Inglaterra. Ele é um cargo político, ele fica na imprensa, tal, ele dá o direcionamento, ele é o presidente. Mas o sindicato tem que ter um gestor que fosse um economista, ou até mesmo um advogado, ou um administrador de empresa. Um cara forte em gestão, para que ele pudesse reformular toda a estrutura administrativa do órgão, para poder dar força administrativa para a entidade, para poder lá alavancar a entidade, e não ficar aí com a picuinha com um, com o outro, com a minha, você me ajudou, me arrumou todos os votos. O problema muitas vezes é a tal da vaidade, entendeu, Wagner? Quando começa a lidar com vaidade de liderança, porque aqui em São Paulo, no Sinditáxi, quem é essa peça? Quem que é geralmente o articulador? Aquele cara que é o cabeça mesmo, é o cara... Era o Giovanni Romano, é o Giovanni Romano. Tudo, ele sabe tudo, mas ele ficava poldado em cima de vaidade, em cima de um controle por parte de uma pessoa que ficou presa no passado. Então, muito das mudanças poderiam ter partido do próprio Giovanni Romano junto com o Wagner, mas, sabe, quer dizer, são umas peculiaridades que a gente deduz, vê, enxerga, mas a gente percebe que faltou um pouquinho de coragem. Eu acho que coragem é um termo forte, talvez proatividade, entendeu? Eu acho que o termo mais certo é proatividade. Vamos fazer! Sabe, o aventurar nesse momento seria muito importante. Eu acho que faltou isso. O cara ficou agarrado à cadeira lá e não largava a cadeira de jeito nenhum. Isso é um absurdo, um negócio desse. Cara, infelizmente, caiu nessa situação patética. De repente... saiu derrotado. 40, exato. Ele podia ter saído, olha, cara, tá bom, vou deixar com o Wagner aqui para ser o presidente, então a chapa aqui, o Fatioli, enfim, o senhor Sandoval, todos os outros, o senhor Salvador, enfim, todos os outros dirigentes, enfim, seria muito bonito por parte dele, seria mostrar assim, cara, já fiz o meu papel, tá na hora de descansar. Ele não conseguia mais nem ir para as viagens em Brasília, mandava seus representantes, o próprio Wagner Caetano foi muitas vezes lá, Fatioli também, o Fatioli ia mais pela Usitaxi, mas os sindicatos acabavam ajudando, a Federação Taxista, porque é muito custoso você ir para Brasília. O Fatioli foi mais de 30 vezes, quer dizer, então, essas relações públicas, essas relações governamentais, né, que o pessoal chama de lobby, mas é quem está inteirado, quem sabe do assunto, quem tem um métier, quem domina o assunto e tem como passar a credibilidade, defender numa frente, junto a uma frente parlamentar, algo que venha a ser em benefício de todos, de uma categoria. Então, faltou isso, e principalmente a saúde e a perspicácia por parte do natalício, do vitalício, senhor vitalício, deixar no momento certo. Passou da hora. É a tal da curva de Gauss, né? A curva de Gauss na matemática é aquilo. Você tem a curva no gráfico que sobe, tem o ponto ótico e depois desceu. O natalício, ele desceu para baixo do gráfico. Ele passou muito do tempo de sair. Já. Pois é. Aí, quer dizer, aí o áudio do rapaz aqui, né? Porque, quer dizer, está todo mundo em cima da carruagem, o cavalo desembestado e os taxistas sem o controle, né? Sem o controle da... Ô, Wagner, mais um toque eu dou, dá uma filtrada no áudio das pessoas, porque muitas vezes os áudios vêm carregados de duplo interesse, né?
E quando você assiste um vídeo, analisa ele de maneira crítica, como o feedback do rapaz lá, porque a gente evolui muito, cresce muito Não, com isso. o áudio dele, eu acho assim, desprezível, mas eu estou só Então, pegando um gancho aqui para poder eu não falar, sei entendeu? de quem que é, mas enfim. Eu também não sei o autor. Vamos lá. Eu tenho algumas sugestões para dar para o taxista aqui. Uma Sim, delas é a leitura do livro Táxis versus Uber, do Dr. sim. Nelson Prata. Nelson Prata, engenheiro Nelson Prata, fantástico É, ele. a, a, Conhece a maior, fundo o a assunto. maior autoridade de táxi no Sem Brasil. dúvida, sem dúvida. Então, eu sugiro aos taxistas do Ele é um Brasil acadêmico, né? inteiro. É um cara que conhece a fundo mesmo. E eu tenho o prazer aqui de ter ele aqui nos meus contatos aqui, falo frequentemente com ele e já fiz, eu fiz ele inclusive é um entusiasta do meu canal, graças a Deus, Que bom. e ele certamente está acompanhando a live aí, porque eu falei com ele hoje, inclusive, e eu fiz vídeo sobre o livro dele aqui, elogiando o livro dele. Ele O escreveu um livro livro. dele seguiu de base, inclusive, na frente parlamentar, como referência do Protáxi, né? Da frente Protáxi lá. O próprio senador, como era o nome dele? Lindenberg Farias, usou muito o livro dele como referência. Né? Bom, Como fonte de estudo, inclusive. a outra sugestão que eu tenho que dar, porque às vezes é o seguinte, eu estou até sem carro, eu tô morando a 5 minutos a pé de onde eu trabalho. Então, eu estou sem carro e eu acho que não sei nem se eu vou ter carro mais de tão barato que ficou, porque aqui em Belo Horizonte, né, em São Paulo certamente aconteceu também, muita gente vendeu o carro para poder andar baratinho de Uber. Né? Eu não ando nessas porcarias de Mais aplicativo. barato do que ônibus, né? Eu ando só de táxi. E quando eu entro no táxi, eu começo a conversar com o taxista. E eu pergunto assim, quantos grupos de WhatsApp o senhor participa? Ele fala, nenhum. Não quero saber de grupo de Zap. Mas e história sobre a Uber? Não quero saber. Aí outro dia um falou comigo assim, eu falei assim, peraí, mas o senhor tem um assassino que ele está chutando o seu portão da sua casa, ele está tocando a campainha dia e noite, ele está querendo te matar. Aí o senhor vai simplesmente ignorar essa coisa lá que está querendo exterminar com o senhor, com a sua família? Fui fazendo essa analogia, sabe? Então, o taxista ele tem que participar de algum grupo de WhatsApp. Ele ache um que atenda ele. Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que eu peço ao pessoal para não postar nada de política, tá? Só assunto relacionado ao táxi. E porque a informação ela circula, né? Igual você falou desse grupo aí, né? Esse grupo que eu fui expulso dele, mas aí, quer dizer, para mim já está resolvido. Eu nasci antes de Zap, né? E antes de grupos. E aí o Wagner Caetano entrou lá no meu grupo, então o meu grupo supostamente são de lideranças do táxi, então para mim a questão está superada. Ele até queria que eu retornasse, não, se você quiser eu vou voltar. Eu falei, não, eu não quero, porque se tem gente lá que sabe que está com picuinha comigo, então eu não quero. Bom, mas é um grupo muito bom, você não tem que se preocupar com as pessoas que têm picuinha, porque ali é uma fonte de debates em alto nível, e muito alto nível lá. Eu não consigo, quer dizer, eu poderia... Não, eu entendi. Aí é que tá, a gente também não pode abrir tanto esse leque, a gente tem que procurar qualidade. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu preciso não, de qualidade. Talvez para divulgar um trabalho, alguma coisa assim, o WhatsApp não seja nem a melhor ferramenta, talvez o Facebook seja a melhor ferramenta para você fazer uma grande divulgação e alastrar o trabalho, principalmente no canal. O WhatsApp, eu acho que é assim, eu acho que o problema do WhatsApp, ele carrega muito até a memória do telefone. Então, quanto menos grupos você tiver mais selecionado e apurado, com qualidade, você tem o seu grupo, tem o outro grupo, tem aquele outro grupo, menos grupo e mais qualidade. Aí você apura a informação, é o que eu faço, é que a maior parte das pessoas fazem. Por exemplo, eu criei um grupo aí. Aí o pessoal esse taxista também faz. Eu criei o grupo. O pessoal fica interagindo lá, às vezes eu fico lá 1 ou 2 dias sem entrar no grupo. Aí tem 500 mensagens, 1000 mensagens. Aí é difícil, cara. Acompanhar é complicado. Porque o que acontece? Eu não sou taxista. Eu sou anti-Uber. O grupo lá só tem taxista. Você é um militante de Uber. Você é um cara que milita. Eu sempre falo isso. Não, eu não sou anti-Uber. Eu sou um militante contra essa empresa disruptiva. Eu me auto-intitulo um ativista anti-Uber, né? Anti-aplicativo. Anti-Uber. Não contra a tecnologia, e sim contra a empresa disruptiva.
eu criei o grupo lá, é para os taxistas interagirem entre eles. Se eu não me faço presente, o grupo tem que fluir normalmente, porque o grupo é para eles trocarem experiências. Tá certo? Eu estou sendo apenas o viabilizando a coisa toda. Então, é só para te explicar. E, de fato, eu nunca participei das discussões lá do Movitaxi. Bom, então, eu faço um apelo aqui que o taxista ele tem que ter um grupo, porque é onde circula a informação. Se o grupo é ruim, aí ele sai do grupo, acha um grupo bom, não é mesmo? Porque o sujeito não pode ficar isolado no mundo dele, no casulo dele, e não ter acesso a nada, porque se ele não está no grupo de WhatsApp, né, aí eu pergunto assim, geralmente eu pergunto, e YouTube, você frequenta, assiste alguma coisa? Não vejo nada, não sei de nada. Taxista vê muito pouco YouTube, né? Incrível. Você está entendendo? Então, bom, é preciso participar mais, né? Eu acho que sim, eu acho que se engajar numa causa e principalmente ter acesso às informações. Então, essas ferramentas, desde que o grupo tenha qualidade, é muito importante você seguir, se atualizar. Está trabalhando, está no momento, lá quando está esperando seu cliente, eu não chamo de passageiro, eu chamo de cliente. O pessoal da minha equipe, as pessoas que acompanham meu canal falam que eu tenho aversão, sabe que eu tenho aversão a essa palavra passageiro, porque para mim não passa nada não, todos ficam, eu fidelizo todos. E o meu trabalho é marketing é profissional, todos os meus taxistas, pessoas que trabalham comigo sempre montaram equipes, têm as suas, e eu ajudo, continuo passando corrida, e eu precisando, deu transbordo, eu passo para os da minha equipe que montaram outras, e sempre foi assim. Porque você precisa de informação, você precisa criar uma rede de contato. Então, essas ferramentas, WhatsApp, Facebook, elas ajudam a você fazer o garimpo e depois você lapida, como um diamante, vai lapidando o diamante, de repente você tem uma informação mais enxuta. Teve dúvida? Procura aquele formador de conteúdo, aquele influenciador digital, aquela pessoa que tenha condição de passar informação. Não, de repente, uma pessoa prolixa, mas uma pessoa que venha realmente a sintetizar informações. Eu vejo que hoje, antes os seus vídeos eram muito longos, vídeos de 20, 30, 40 minutos, esse tipo de coisa. Você tem 8 minutos, você passa toda a informação necessária, a pessoa pega, absorve, consome, se atualiza, ótimo, é isso. Agora, quer mais conteúdo, quer mais profundidade, vai atrás, pesquisa. Ele deu a informação aqui, vai lá no Google, cara, você tem um Google aí, pesquisa. E quando você quer informações mais precisas e menos filtradas por parte dessa mídia podre, faz em inglês, faz a busca em inglês, ou italiano, ou espanhol, porque muito do Google aqui também está contaminado por isso, enfim. Os meus vídeos anteriores eles eram longos, porque eu não sabia que o vídeo tinha que ser curto. Eu não sabia. Eu fui um cara que chegou para você e falei, Wagner, os seus vídeos são ótimos, excelentes, mas faz no máximo com 8 minutos aí. Você vê o salto que você deu em cima, porque as pessoas não gostam de perder tempo. Elas gostam da coisa mastigada, elas gostam do negócio pronto, elas têm esperança que a solução venha rápido. E ela quer rápido, quer aquilo. Eu comprei o meu alvará e com o meu alvará, de repente, eu consigo ter resultado e um futuro garantido. Aí quem vai me salvar? E eu quero a informação já mastigada, já pronta, esse tipo de coisa. Então, quando você começa a criar mais qualidade, mais filtrar melhor as informações, você passa a ter conteúdo. Então, a base é a seguinte: você tem aqui o YouTube, o Wagner Caetano, o Wagner Oliveira. No meu caso, você vai ter realmente a informação dada da fonte. Eu vou buscar exatamente ali, é o processo, é o ofício, é o decreto, enfim, na fonte, no Senado, é no Congresso, é na Câmara Municipal, é no Diário Oficial, é no Diário Municipal. Quer dizer, você vai ter todas as informações, mas aqui, essa informação precisa. Então, vai buscar na fonte mesmo e aprende a usar o Google. É uma ferramenta fantástica de busca e absorver informação. Bom, com relação aos taxistas de São Paulo aqui, mais uma vez, é o seguinte. Eu estou entrando com uma infinidade de processos judiciais aí Brasil afora. Tanto de motores de aplicativo, não importa aqui, e taxistas. E aí, o que está acontecendo?
questão do SP-Táxi em São Paulo e da 99. Os taxistas, tem muitos taxistas em São Paulo rodando na 99, criticando o SP-Táxi. E aí, muitos deles, eu fiquei sabendo, não querem mover a ação agora, porque eles estão rodando a 99. Então, eu acho assim, não entra na minha cabeça o taxista alimentar esse aplicativo maldito chinês que está aí fazendo um monte de desaforo com os taxistas, como é o caso lá de ficar informando o cliente que a tarifa do táxi é mais cara e joga a informação de que o POP está mais barato. O cliente é tolo e acredita no conto da carrocinha, né? E aí ele vai e chama o POP ao invés de chamar o táxi. Ele acha que está economizando e, na verdade, ele está pagando mais caro, às vezes, no POP do que pagaria no táxi. E muitas vezes o próprio aplicativo ele trava o acesso ao táxi e direciona para o motorista, para o POP. Muitas vezes você vê ali a diferença é tão pequena, mas a pessoa fala assim, aqui em São Paulo tem essa peculiaridade da velocidade no táxi. Estou precisando chegar rápido, eu vou no táxi, mas a pessoa chama no táxi e acaba caindo no aplicativo. Não consegue chamar no táxi. Esses algoritmos, eles são safados nesse sentido, né? Eles são safados. O que acontece nessas empresas é assim, sabe, Wagner? Tá? As duas, tanto a 99 como a Uber, elas são o tal do teatro das tesouras, a teoria das tesouras. O que é a tesoura? Tesoura é isso aqui, não é isso aqui? Essa é a Uber e essa é a 99. Tá? Qual que é o objetivo da tesoura? Cortar, desromper. Isso é o teatro das tesouras. Elas fazem parte do mesmo oligopólio, elas fazem parte do mesmo segmento. Na verdade, pouco importa, vai para um, vai para outro, nós queremos o quê? Rebentar com esse segmento, transporte individual, e nos transformarmos em única, porque a base do dinheiro, do capital, dos aportes bilhardários que vem do mesmo lugar, vem da mesma fonte, Banco Mundial, SoftBank, a Didi Xinjiang, ela detém boa parte do mercado da Uber lá na Ásia. Quer dizer, então você percebe que são basicamente, não digo a mesma empresa, mas uma joint venture com o mesmo objetivo, acabar com o concorrente que é o táxi. Deixa eu te falar, o Sheng Wei, que é o CEO da Didi Xuxing, ele contratou a prima do gerente da empresa dele. Então, tinha um rapaz que era o CEO dele, ele foi e contratou da Uber, o rapaz da Uber, ele contratou a prima do cara para trabalhar para ser... Essa menina estudava, morou lá em Boston, lá em Harvard. Sim. Eu não sei se eu estava em Boston na época que ela estava lá, provavelmente que sim. E depois ela foi trabalhar num banco americano. Ela saiu do banco para poder ir para lá. Estrategicamente, ele já fez isso porque ele mandou a menina lá, né? Ele mandou a menina conversar com o primo. Então, o negócio foi feito entre dois primos. A Uber estava perdendo $1 bilhão por ano na China. E aí os acionistas falaram assim, olha, você não vai aguentar essa luta, porque brigar com o chinês lá, você está ferrado. Aí ele jogou a toalha, passou os carros tudo para Didi Xuxing, e na composição dos dois, a Uber ficou com 18% da Didi Xuxing. Eles são sócios. Tá certo? Eu não sei se essa sociedade aí depois se envolve as operações da América Latina. Certamente, não sei, talvez sim, eu não sei. Não, acaba se envolvendo porque é um dos mercados com mais pujança, né? Você vê a própria história do Dara, a substituição do Dara com o Travis Kalanick, aquela história dos assédios, aquilo ficou um negócio meio nebuloso, porque ele vai para o conselho e depois do conselho, aí pega um iraniano que estudou, teve o mesmo tipo na academia americana, mas você começa a ver as ligações, os slides, quando você vai procurar, tá ali, ó, sempre com Banco Mundial, com SoftBank, com enlaces junto à própria Didi, você fala, cara, é a mesma empresa, é basicamente a mesma empresa. Fizeram só um remanejamento de players, de jogadores nesse segmento, simplesmente com o mesmo objetivo.
Até para poupar o Dara. O Dara não, o Travis Travanik nessa jogada, entendeu? Quer dizer, foi tipo um jogo de xadrez muito bem jogado, muito bem articulado e vendido para a mídia. O que eu estou querendo dizer é que o pessoal de São Paulo, o taxista de São Paulo, ele tem um corredor de ônibus, ele tem que abandonar 99 e ele vai deixar 99 sem um corredor de ônibus. Então, eu percebo que o táxi ele tem muita arma na mão, mas ele não sabe puxar o gatilho. E eu percebo que falta estratégia nisso aí. Como é... Falta liderança, Deixa eu te falar. O Wagner. Deixa eu só completar o raciocínio. É só completar o raciocínio. Existe uma série de ações de sabotagem nas redes sociais que o táxi pode fazer que ele não faz. Ele fica o dia inteiro, às vezes, à toa no ponto e contando piada lá e brigando, discutindo, e ele poderia estar lá fazendo uma série de ações. Então, eu entendo que São Paulo, o táxi, ele tem que, majoritariamente, ele tem que abandonar 99 e ele tem que abraçar o SP Táxi, porque não está saindo aí agora, não vai sair a questão do voucher do SP Táxi, já não resolveu isso? Não está para poder finalizar isso? Já era para ter saído, né? Isso aí é a tal da história do vereador populista que sempre prorroga os prazos, e vamos para maio, e vamos para julho, e vamos para agosto, vamos para setembro, depois do recesso, e as coisas vão, e o taxista vai enrolando, ao ponto de hoje o cara precisar de uma cesta básica, e o vereador vai lá... Não digo que a cesta básica não seja, nesse momento, principalmente de pandemia, um recurso importante para o táxi, mas o taxista não precisava estar passando por isso. O taxista não precisava. É aquilo. Se fizesse como no Rio de Janeiro fez, construir um aplicativo forte e chamar esse aplicativo para a prefeitura e não deixar, entendo também a situação do vereador, que ele precisava segurar a marca, registrar a marca. Imagina se uma Uber vai lá e registra a porra da marca. Então, ele não fez errado de registrar a marca. Mas está muito enrolado, muito enrolado. Tem debates, tem situações, o que aconteceu esses dias agora atrás também, aqui que saiu no Diário Oficial, que eu marquei aqui, enfim. Olha, você está provocando o vereador aí, né? Você chamou ele de populista e tal. Eu vejo ele é populista. Cara... Não tô provocando, não. Ele é populista. Todo mundo sabe disso. Agora, com relação a essa... dia 21 de julho, agora, 21 recente, saiu no edital... Serviços requeridos de demanda obrigatória a presença de um motorista... Bom, enfim... Sobre a 99 aqui. Eu não conheço o vereador, tá? Mas eu vejo ele numa luta danada, uma guerra, acusações de todo lado. E eu vejo muita gente criticando ele. Será que não seria o caso de abraçar com o cara? O cara ele não é autêntico, ele não está defendendo o táxi? Eu pergunto só uma coisa, sabe, Wagner? Se ele é a situação, ele é governo, por que não conseguiu as coisas? Táxi? Por que não consegue as coisas? Por que demora tanto? Eu estou conversando com o secretário, porque eu estou conversando com o prefeito. Rapaz, você tem ideia? Eu peguei um nojo do Dória. Por quê? Por um só detalhe. O nojo do Dória por um só detalhe. Quando tinha uma carta, um manifesto do taxista, o Dória, na figura do próprio vereador, marcaram, deixou público, um vídeo no meu canal, eu vou receber essa sua carta da sua mão, o próprio vereador, numa reunião na Câmara Municipal, com todo mundo lá, falou, não, é óbvio, vão marcar em um mês. Cara, isso daí foi em 2015. 2015 não, 2018. 2017, 2018, na Câmara Municipal. Estava falando do 5587 ainda, indo para o PLS 28, enfim, 21, enfim. E estou esperando até hoje. Chegou a um ponto de tanta cobrança, que o próprio Dória já me bloqueou no Twitter. Esse Dória é um canalha, esse camarada. Não tem outro. Ele virou uma prostituta de chinês, ele está entregando São Paulo para os chineses, e 2, 3 gerações para frente, depois é que vão sentir o que esse idiota está fazendo com São Paulo. Então é que tá.
O próprio vereador que tinha a aliança com esse idiota, com esse tem com o Covas, e é o tipo de coisa. Do meu partido, cara, meu partido apoia o Covas. Então, eu falo, meu partido apoia o Covas. E eu vou te dizer, é um outro cara que não tá fazendo bosta nenhuma pelo táxi, cara. E ele, quando era gordinho, defendia o táxi. Defendia o táxi. Eu tenho um vídeo no meu canal, ele falando, não sei o que, táxi. Porra, e por que não fez? O vereador é da situação, o vereador está lá. O vereador, inclusive, é um cara que blindou muito as entidades de classe, os sindicatos, de não chegar até conversar com o secretário, de não conversar com... não ter acesso ao próprio prefeito. Tudo tinha que chegar antes no vereador para depois chegar lá. E não é assim, cara. Não é assim. Quando o sindicato, a entidade que é o terceiro poder, chegar lá e tem acesso, ele tem que ter acesso ao executivo. No caso, ou o prefeito ou o próprio secretário de transporte. Mas não, tudo tinha que bater no Adilson Amadeu, para o Adilson Amadeu levar. E tudo era postergado, empurrado com a barriga. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Muito do que está acontecendo hoje, a culpa sim, Adilson Amadeu, o Natalício e o Ceará. Muito, muito. São das lideranças do táxi aqui em São Paulo e que isso reflete no país inteiro. Isso é agora, fato, meu amigo. Isso é fato. Essa questão do SP-Táxi aí não é a questão da pandemia que está atrapalhando? Não é nada disso. Não. Já era para estar resolvido isso aí, ó. Porque se foi baseado na plataforma do Rio de Janeiro, isso já vem acontecendo há muito tempo. Há pelo menos mais de um ano já recebendo com o voucher. E o aplicativo do Rio de Janeiro funciona redondinho, o daqui de São Paulo. A matriz é a mesma, a base é a mesma. Porque tem relações com banco, com cobrança, com isso. Porra, é prefeitura, meu amigo. Se não sabe fazer, pega o edital de lá, pega a construção de lá e faz exatamente a mesma coisa aqui em São Paulo. Essa lentidão aí também, eu acho que é um absurdo, deveria esse negócio. Eu não estou dizendo que a culpa é dele, porque ele não é o gestor da plataforma, correto? Amigo, eu não estou dizendo de culpa, mas estou dizendo de responsabilidade, porque quando, de repente, você toma a frente de alguma coisa, vai e faz. Não faz? Vai e cobra. Vai e cobra quem faz. Esse é o papel do legislador, cobrar, ver. O executivo não está fazendo, tem um aplicativo aqui para a categoria, defenda a categoria. Eu estou enchendo o saco todo dia. Agora, de repente, como situação não é conveniente, meu amigo, então tem que mudar alguma coisa nessa Assembleia. Eu sou a favor do SP-Táxi, eu sou a favor do Táxi Rio. Eu sou a favor do Táxi Rio. Também. Eu estou aqui, você vê que eu trouxe o Júlio aqui, não sei se você viu a live com o Júlio, você teve a oportunidade de ver, não, né? Não eu trouxe o Júlio. Cara, eu estou num outro projeto meu aí, enfim. Eu trouxe o presidente do IPLAN aqui no meu canal. Por quê? Porque eu já estava aqui trabalhando, eu falei com ele, Júlio, você tinha que vir aqui com a interferência do Adriano lá no Rio de Janeiro. Ele fez lá o meio de campo e o presidente do IPLAN esteve aqui. Por quê? Porque eu quero ajudar no projeto deles lá, o Táxi Rio Cidades, que é a expansão da plataforma a nível nacional. E quero muito que eles dêem um jeito de integrar o SP-Táxi com o Táxi Rio. Porque quando o pessoal de São Paulo esteve lá no Rio, eles não quiseram compartilhar as informações daí com o Táxi Rio, com a plataforma de lá. Quer dizer, a maior cidade da América Latina e tal, né? A questão de vaidade, eles falaram, né? Não, nós não vamos compartilhar nada, nós vamos criar a nossa. Aí foram criar, fazer tudo do zero, e aí está esse processo moroso que você está falando aí. Mas já podia ter acelerado esse troço, porque, afinal de contas, nós estamos falando da maior cidade da América Latina. Sim. Né? E já poderia ter salvo o taxista de São Paulo. E na época do Dória e o Crivella, eles já tinham deixado bem claro que um ia cooperar com o outro e fazer o intercâmbio de todas as informações. Então já era para estar, antes do Dória ter saído. E esse canalha desse Dória, né, entregou lá o contrato da prefeitura para 99 e que agora está esfolando aí os taxistas, né? Que eu já coloquei aqui no meu canal, que é transferência de dinheiro público da Prefeitura de São Paulo para o bolso de um aplicativo criminoso igual esse, que é a 99. Exato. É um absurdo. Porque ele tinha que ter direcionado essa licitação para o táxi de São Paulo. Nós temos toda a estrutura montada, tudo. Cara, para você ter uma ideia, nós tínhamos um projeto aqui junto com os taxistas solidários, os maiores, enfim, das lideranças dos grupos de WhatsApp e empresas de táxi. Inclusive a minha empresa de táxi, a TaxiZap Traslados Aeroportos, fazia parte. Faz parte ainda, porque o grupo não se dissolveu.
Mas uma das propostas era criar o protocolo para a quarentena pós-pandemia. Você sabe que a prefeitura e o governo do estado de São Paulo, inclusive para auxiliar a linha de frente, médico, enfermeiro, administradores, seguranças, recepcionistas, enfim, dos hospitais, tanto de campanha quanto dos hospitais, nesse momento do auge da pandemia. Eu estou falando isso de abril, maio, quando travaram. O próprio Adilson Amadeu, o gabinete, chegou no gabinete dele, travou. Chegou até o secretário, tem um protocolo, até o estanque, até o anteparo, né, aquele acrílico lá, que a gente ia colocar em todos os táxis para, enfim, potencializar a não transmissão. Não tem, os caras começaram a colocar, não tem que ser estanque. Como assim estanque, cara? Para! A pessoa está com a máscara lá, a outra está com a máscara, ainda tem uma. Criaram todo tipo de empecilho para não se fazer. Quer dizer, então você percebe, é o que você falou. Cara, o que esses caras puder fazer para arrebentar com o táxi, eles estão fazendo. Eles querem realmente isso, é desromper. Deixa eu te falar. O Dória é um vendido. O Dória é um cara que, se ele puder colocar a Didi administrando o aplicativo, é isso que eu queria mostrar, justamente é isso. Inclusive saiu no Diário Oficial agora. Deixa eu te falar. Eu gostaria muito que o taxista andasse com adesivo no vidro do carro. João Dória nunca mais. Porque esse cara não vale o angu que ele come. Eu tenho uma amiga que é amiga dele. Eu falei assim, olha, você é amiga de um safado. Ela, inclusive... A história dele de dentro mesmo. Amigos pessoais dele também. Agora, ele está gastando dinheiro aí do poder público aí, do Estado, não sei quantos milhões, eu esqueci o valor aqui agora. Dinheiro aí para poder... Contratou uma empresa aí para poder rastrear as mídias sociais para ver quem é que está falando mal dele. Tá? Com dinheiro público, defendendo interesse. Então, o taxista tem que ferrar com esse sujeito. O taxista de São Paulo inteiro tem que ferrar com ele nas urnas. Sim, taxista, a esposa, os filhos, todo mundo tem que ferrar com esses vagabundos. Porque ele é um vagabundo, só. O que ele fez? Ele entregou a prefeitura para os chineses ao invés de entregar para o taxista de São Paulo, rapaz. Eu falei no meu canal, ele devia fazer campanha, ele tem que fazer campanha política lá em Pequim, não é aqui em São Paulo, não, rapaz. O que ele fez em Pequim, não. Ele fez em Xangai e montou um escritório das organizações dele para intermediar. Ele tem que fazer campanha política lá, não é aqui, não. Ele tem que pedir voto lá. Não é em São Paulo. Porque ele é um traidor do táxi de São Paulo, rapaz, esse canalha. Concordo em gênero. É um canalha. Ele está traindo os compatriotas dele para favorecer chinês vagabundo, rapaz. Concordo em gênero, número e grau. Concordo. Quando eu comecei a falar, a bater forte em cima de Dória, bater forte em cima de STF, bater forte em cima desses opositores do governo, de realmente estar procurando fazer alguma coisa, sabe o que aconteceu? Me derrubaram, quase me derrubaram o canal. Inclusive, ele volta amanhã, 100%, meu canal volta amanhã, graças a impedimento que veio, inclusive, do Palácio dos Bandeirantes, Rede Globo, Warner Bros. E a CNN. Ganhei de todos. Então, amanhã, no dia 29, já começa meu canal novamente zeradinho, porque eu fui buscar os meus direitos. E agradeço, eu não posso falar o nome das pessoas agora, mas, enfim, deputados estaduais e senador que me ajudou nesse processo. Eu estou lutando, você sabe, eu sou anti-Uber, eu sou anti Didi Xuxinga, eu sou anti esses aplicativos malditos aí, e já falei aqui que eles não gostam, né? Quer dizer, muita gente não gosta. Esses motoristas de aplicativo estão afundando na lama, vão continuar afundando. Tem gente aí recomendando, inclusive eu fico discutindo com eles aqui no Zap, recomendando motorista de aplicativo ficar distribuindo cartão de visita para fazer cliente particular. Né, num processo irregular, ilegal, vai todo mundo afundar, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Né? Aí agora, o que está acontecendo? Eu falei no meu canal aqui ontem, no vídeo de ontem, um sujeito, um idiota aí com um canal no YouTube, um semi-analfabeto, falando que a InDrive é ilegal, que o governo devia proibir o InDrive porque está prejudicando ele na Uber. Essa InDrive está arrebentando com o 99 pouco. Esse 99, eu falei lá, não caia, eu gravei um vídeo, não caia na armadilha da 99. Eles fizeram experiência lá no Rio de Janeiro, lá baixou a tarifa, eles estão aceitando corrida de R$ 4, R$ 6, R$ 5, para ganhar 50 centavos, 20 centavos. Para pagar, cara, não está ganhando nada, não tem ganhar, não, é prejuízo isso aí.
Aí agora essa Endrive está fazendo leilão. Leilão. Então a corrida de R$100. É essa. A corrida de R$100 eles estão pegando, fazendo por 20. Ela solta assim: você aceita essa corrida de R$100 por 20? Tem que aceitar 18. Você aceita? O cara tá no desespero, mano. Infelizmente, é isso. Infelizmente, a precarização do trabalho é isso. E é o que eu luto contra a precarização do trabalho. Porque não adianta, nessa cadeia de negócios, no transporte individual, se você libera e deixa trabalhar sem regulação, sem uma diretriz, sem a unidade na operação, cara, é efeito dominó, afeta o táxi diretamente, porque aí o cara vai aonde? No mais barato, vai procurar o mais barato, vai procurar o InDrive. Mas o 99, então vai procurar o 99. Então, por isso que caiu no ostracismo muito dessa nova geração, falar assim, peraí, vou chamar o meu Uber, vou chamar meu... mas eu vou chamar o táxi. Táxi? Como assim táxi? Como assim? Você está preso no passado, você está preso nisso. Quer dizer, para você ver o quanto que a gente tem que trabalhar, o quanto que a gente tem que reforçar, tem que fortalecer a marca táxi, tem que fortalecer, sabe, com novas propostas, com um plano de negócios mais audacioso, mais inovador, entendeu? Com pessoas certas nas lideranças, seja no sindicato, nas câmaras de pau, nas assembleias legislativas do Estado, na Assembleia Legislativa Federal, Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, fazer, sabe, uma frente que venha defender os interesses, eu não digo coletivistas, e sim dos trabalhadores. Principalmente valorizando os trabalhadores. Esquece rótulo, esquece partido, esquece direita, esquerda, esquece... Cara, é dos trabalhadores, seja ele quem for, contra essa precarização. E você sabe qual a melhor estratégia? Isso que você está fazendo, judicializando tudo. Então, eu acho, sim, que o taxista de São Paulo tem que ir lá e processar a 99, sim. Tem que processar, sim, a 99. É importantíssimo processar a 99. E valorizar o SP-Taxi. Nós vamos finalizar por aqui, mais 5 minutos para a gente finalizar. A mensagem mesmo porque eu tenho um compromisso lá com os diretores da empresa. Com 5 minutos a gente encerra, mais 5 minutos, tá bom? Eu estou fazendo um movimento de ajudar o Táxi Rio, lá no projeto deles. Belo Horizonte não tem aplicativo de táxi, eu estou dizendo a nível nacional, para poder ter uma plataforma nacional. Então, já falei isso aqui, não defendo aplicativo privado, boa sorte para eles, né? E defenda um público e que possa fazer integração do Táxi Rio com a SP-Taxi e que o Táxi Rio consiga expandir a nível nacional para poder ajudar o taxista a ganhar fôlego e para a gente poder derrotar esses aplicativos malditos, esses americanos vagabundos, esses chineses malditos. Então, o taxista precisa participar mais, ele tem que parar de ficar brigando no ponto, brigando no zap, ele tem que se unir mais. O inimigo é outro. Ele tem que procurar se interessar pelas questões do sindicato, ele tem que reaver o sindicato, o taxista tem que reaver o sindicato, tá certo? Para a gente poder, porque eu estou tentando fazer a minha parte aqui, você sabe disso, no Brasil inteiro sabe disso. Né? Eu estou aqui judicializando as questões, botando os motoristas. Hoje mesmo me ligou um aqui, outro dia o cara me ligou, eu sou diamante, Wagner. Você é diamante? O que é que você é diamante? Rapaz? Que diamante? Aí hoje me ligou um que é ouro, lá da Bahia. Então, assim, eu comprei o carro, financiei, pai de família, aí, pum, tomou um pé. Eu falei, eu sabia que você ia tomar um pé no traseiro, eu falei dia 1º de abril no vídeo aqui. Então, eu estou botando esses caras no pau, né, os motoristas expulsos, até mesmo porque todo mundo vai ser expulso. Estou com os taxistas aí botando o pau. Todo mundo vai ser expulso, porque o próprio Uber deixou bem claro que o motorista não é parte fundamental do negócio. Então, é só questão de tempo. É questão de tempo. Então, assim, me odeiam aqueles que estão lá. Eles agora pararam. Os haters diminuiu quase 90% aqui, diminuiu os haters. Mas esse cara que eu falo, cara, deixa eu falar. Deixa eu falar que eu não sou taxista. É marketing, é propaganda. É isso. Deixa eu te falar. Diminuiu. Você sabe por que diminuiu os haters? Porque agora eles estão vendo aí, ó, nessa pandemia, estão vendo. A situação está péssima. Então, você bota a sua última palavra aí para a gente encerrar. Eu achei que foi bom. Espero que você tenha
gostado Não, da eu live, entendi. da conversa. Se você não, de repente, acha que de repente foi uma crítica destrutiva, não, foi um feedback positivaço que eu fiz, como eu sempre Não, faço, e eu te chamo sempre no PV. Se você for, você não está lá, mas eu vou printar e mandar para você, você vai ver que eu te marquei no vídeo, então não foi nada assim pelas costas, eu não não, faço nada, eu sempre sou um cara muito transparente e muito verdadeiro. As críticas que eu tenho que fazer, eu faço pessoalmente na frente. Eu não fujo de debate. não. E O seu vídeo é principalmente público. O seu vídeo é quando eu público. sou. Então, e tem um detalhe. E quando eu sou pressionado, eu me sinto extremamente confortável. Então, quando as pessoas falam, você não é, não vai, cara, na boa, eu vou te mostrar que eu sou e provar que eu sou, porque é verdade. Eu tenho a empresa, tenho os meus taxistas, meu quadro está completo aqui, graças a Deus, meu quadro está completo de corridas aqui, que eu estou passando para os meus taxistas. Ah, sou taxista, mas graças a Deus, sendo taxista, eu consegui construir uma empresa a qual eu ajudo taxistas a levar o alimento para dentro de casa. Eu acho que isso é maior do que qualquer coisa. Tem um outro projeto que está em andamento, que é o Plano B. No outro canal, bom, vou falar do meu vídeo, só do meu canal, para fazer uma propagandazinha do meu canal. Quem não me conhece, o canal é Elvio Táxi, vai lá no YouTube, aí você vai ter, enfim, a partir de amanhã eu começo a voltar a fazer vídeos, que ele estava parado por causa desse problema de perseguição junto enfim, meu posicionamento a essas situações, que eu falo a verdade, irmão. Tem que falar mal de Dória, falo mal de Dória, porque eu tenho que falar mal de Covas, falo mal de Covas, de senador, de STF, de ministro, que eu tenho que falar, eu acuso, eu mostro e tá ali. Se incomodou, irmão, que é verdade. É isso, fato. E não vou afinar para ninguém, não. Com relação à minha pré-campanha, sim, sou pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo, mas isso a gente vai falar mais na frente. Por enquanto, a gente deixa por aí, que eu só tenho impedido a falar nessa situação. E a você, Wagner, parabéns, tá? Principalmente por você ter colocado essas dúvidas, colocado as suas dúvidas e a gente ter debatido de maneira ética, respeitosa, eu acho que é muito importante isso, claro, e levando conhecimento às pessoas. Eu acho que é o mais importante de tudo é isso. Quando as pessoas elas debatem de maneira inteligente, racional, colocando os seus pontos de vista, o seu antagonismo, eu não acho isso, eu acho aquilo, todos evoluem, todos crescem, eu aprendo com você aprende comigo, todo mundo acaba aprendendo com a gente. É só isso, meu amigo. muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade, pela live. Roger, valeu, irmão. Obrigado por você ter amparado a gente aí. E você desculpa eu não poder ficar mais, mas essa reunião é muito importante, que, enfim, é da empresa do Plano B, a empresa americana. E quem tiver curiosidade, vai no meu canal que eu vou falar sobre esse Plano B aí. Principalmente nesse momento de pandemia, que é um grande auxílio, complemento para o nosso rendimento. Tá bom, Wagner? Obrigado, irmão. Muito Fica com obrigado, Deus boa noite. e E até boa uma noite próxima. aí ao Até o pessoal próximo que vídeo. participou aí. Muito bom. Ô, Roger, está por aí, Roger? Bom, vou dar um toque no